Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um vídeo, o terceiro de hoje, terceira edição do nosso giro de notícias para atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. E claro, o assunto principal desse vídeo será Rony. Isso mesmo, meu amigo, Rony, martelo batido, tá definido, não vem para o Vasco, o jogador vai mesmo para o Atlético Mineiro. O Vasco tinha dado um chapéu no Atlético Mineiro, fechando com o jogador, mas o Palmeiras não liberou. A Leila Pereira não liberou e o Rony vai mesmo para a equipe do Atlético Mineiro. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. Mais uma tentativa frustrada do Vasco de contratar um atacante. Tá feio, né? Tá feio, tá ficando feio para a direção do Vasco. Não conseguem fechar com o atacante. Constrangedor. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você, primeiro deixando o like, que é importante. Sei que você tá puto com o Vasco, eu também não tô satisfeito não, mas o like você ajuda o meu trabalho. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Vai rodar a vinheta, eu já tô voltando. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos tentar contar aqui. Joaquim Lavega, Bruma, Brian Rodrigues, Coelho, Rony, pelo menos 5, só de cabeça aqui. Pelo menos 5, lembrei aqui agora. 5 nomes que a diretoria do Vasco tentou e não conseguiu contratar. Constrangedor, né? Constrangedor. A diretoria vai provando que não tem trejeito nenhum, né? Não entende como funciona o mercado de futebol. Foi lenta demais na janela passada, onde o foco era um zagueiro. Não conseguiram contratar um zagueiro, foram contratar zagueiro só nessa janela, que é o Maurício Lemos, que ainda nem jogou, né? Enfim, ainda não se provou. O outro foi o Lucas Oliveira, que já provou ser um horror. E agora o objetivo era um atacante. Estamos desde dezembro procurando um atacante. Já estamos quase no meio de fevereiro. Não conseguiram contratar. Faltam 16 dias para a janela fechar. E será que o Vasco vai ter capacidade de trazer um atacante? Aliás, um só não adianta, né? Tem que trazer aí 2 ou 3 atacantes de lado de campo. A situação é desesperadora, diria eu, tá? É desesperador. O Vasco não tem, enfim, não tem força no mercado. Eu acho que essa é a palavra. E bom, mais uma vez, talvez a diretoria do Vasco alegue que fizeram tudo certo, né? Fizemos tudo certo, fomos até onde deu, fizemos a nossa parte, mas não contratou o jogador, né? O que importa é a contratação. A contratação não chegou. Hoje, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Atlético Mineiro havia feito uma proposta ao Palmeiras pelo atacante Rony. O Palmeiras aceitou a proposta do Atlético Mineiro e o Rony também aceitou a proposta salarial oferecida, né, pelo Galo ao jogador. Então, o Rony já tinha dado o seu ok ao Atlético Mineiro e o Palmeiras também tinha dado o seu ok ao Atlético Mineiro. Nesse meio tempo, o Vasco tentou atravessar, né? O Vasco foi no Rony e ofereceu um salário maior do que ele ganharia no Galo e ofereceu também 4 anos de contrato, né? Então o Rony ficou interessado, o Vasco mostrou um projeto ali que agradou o Rony gostou e ficou ali propenso, né, a assinar com o Vasco. Aliás, ele aceitou a proposta do Vasco, deu ok para o Vasco, mas aí dependia do Palmeiras. E aí não rolou. Não rolou porque a Leila Pereira, a tia Leila, não quis voltar atrás na sua palavra, né? Ela disse que já tinha dado a sua palavra para o Atlético Mineiro, aceitado a proposta do Atlético e que não ia voltar atrás. Que se o Rony quisesse sair do Palmeiras, ela só liberaria para o Atlético. Caso contrário, ele ia ficar no Palmeiras e cumprir o seu contrato. Aparentemente, o staff, né, do Rony até tentou ali negociar, né, argumentar com a presidente do Palmeiras para tentar mudar essa situação e o jogador vir para o Vasco da Gama, mas não teve jeito. E aí, sem saída, né, já que não tem clima para o Rony lá no Palmeiras, acabou que o Rony e o seu staff bateu o martelo, fechando realmente com o Atlético Mineiro.
a diretoria do Palmeiras e do Galo se acertaram e o jogador vai assinar por 3 anos, mais 1 ano de contrato se jogar 60% dos jogos. O Rony já vai para BH amanhã fazer exames e assinar com o Atlético Mineiro. O Vasco tentou dar esse chapéu, em certo momento até tinha conseguido, mas não conseguiu sacramentar a negociação. É mais uma tentativa frustrada da diretoria do Vasco em contratar um atacante. E essa tentativa no Rony deu para ver que bateu o desespero, né? Bateu o desespero, porque ofereceram um salário de 1,5 milhão para o Rony, segundo a imprensa. Luvas astronômicas, fora o dinheiro que teria que pagar o Palmeiras, cerca de 6 milhões de euros. Então, assim, bateu o desespero, foram para um all-in em cima de um jogador que, enfim, será que vale 1,5 milhão de salário, Rony? Assim, no time atual do Vasco, cara, o Rony jogaria, seria titular absoluto, mas ele é um jogador para 1,5 milhão de salário. A diretoria do Vasco, que sempre fala aí que não vai pagar salário alto, etc e tal, foi pro desespero, né? Mas mesmo no desespero, não conseguiu contratar. É mais uma tentativa frustrada e mais uma vez o Vasco sai como bobo, né, no mercado de transferências. O Vasco está saindo aí como bobo, está sendo chacota porque está tentando aí o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, o plano E, o plano F e não consegue contratar. Patética a atuação de Pedrinho, Felipe e Marcelo Santana no mercado de transferências. Uma das piores janelas de transferências da história do Vasco da Gama. E eu, sinceramente, não vejo capacidade nessa diretoria para conseguir contratar bons jogadores, né? Para conseguir reforçar esse elenco a nível de disputar um campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro já começa no mês que vem, já começa em março. O Vasco com esse time, hoje, que dia, a data certinha de hoje, vou até olhar aqui, é dia 12 de fevereiro. Tá para cravar aqui, dia 12 de fevereiro. O Vasco, com esse elenco, com jogadores do nível que tem hoje, e se as contratações forem do nível do elenco que está agora, vai vir um Lloyd Augusto, jogadores desse nível, o Vasco não tem condições de competir na Série A do Campeonato Brasileiro e é sério candidato a rebaixamento. Então, é melhor avisar agora, dia 12 de fevereiro, você aí que está do outro lado, talvez você é um eterno otimista, né? Aí vai estar falando, o Juninho é chato, o Juninho está criticando o Pedrinho injustamente, o Juninho não tem paciência, etc e tal, piriri pororó. Mas é melhor ser o chato agora do que bater o desespero lá em agosto, em setembro, que aí a água tá batendo na bunda, aí na bunda não, a água tá batendo aqui no nariz já, quase afogando, desesperado, aí fica aquele desespero, né? Para contratar, para dar um jeito. Então é melhor ser chato agora para ter um final de ano mais tranquilo. E eu acho que o papel do torcedor e também de quem tem certa voz, né, aqui no YouTube, nas redes sociais, etc e tal, é cobrar, né? É cobrar, é ser chato mesmo, é ser chato. Diretoria, político, existe para ser cobrado, não é para ser adulado, ficar puxando o saco, passar a mãozinha na cabeça, passar pano. Não, política é para ser cobrado. Assumiu o Vasco, quando estava de fora, falava que tinha jeito para tudo, né? Achava que era fácil, né? Da forma que falava. Tinha jeito para tudo, que ia chegar, ia resolver, que o Vasco tem jeito, precisa de mais Vasco dentro do Vasco, etc e tal. Quando estava fora, tinha solução para tudo. Sentou na cadeira, fica botando a culpa em quem já saiu. Aí é mole, pô. Aí é fácil. Se for para ficar botando a culpa nos outros, me bota como presidente também, pô. Vou sentar lá e vou ficar... Aí eu boto a culpa no Pedrinho, aí eu boto a culpa no Campelo, aí eu boto a culpa no Eurico, aí eu boto a culpa na 777, mas a culpa nunca é minha. Já tem 1 ano de gestão já, Pedrinho, praticamente, assumindo o futebol, né? Assumiram em maio. Então tem quase 1 ano aí, 10 meses, comandando o futebol do Vasco. Em 10 meses, tiveram 2 janelas de transferências, não conseguiram contratar um jogador titular. Não conseguiram contratar um jogador titular até agora. A base desse time que está jogando, que é ruim, mas sustentou 2 temporadas, foi a 77 que montou. E mesmo a 777 sendo essa M toda que a gente conhece, o Pedrinho e a sua diretoria, que entendido de Vasco e futebol, assumiram e não conseguiram contratar um jogador para ser titular nesse time. Não conseguiram contratar um jogador melhor do que os que a 777 contratou. Então, assim, o trabalho é muito ruim. E é muito fácil você ficar na cadeira se fazendo de vítima, achando que todo mundo que te critica é porque está torcendo contra você, é porque tem cunho político, é porque não gosta da sua pessoa. Aí é muito fácil. E botar a culpa em terceiros, né? Assume a bronca. Não quis ser presidente do Vasco? Não quis assumir o futebol? Assume a bronca. Dá um jeito. Resolve. Não está conseguindo resolver. Se não tem capacidade, vem a público, sei lá, chama a ECAP para conversar, chama a 777 para conversar e vende isso para outro investidor.
né? Vende o futebol para outro investidor. Não dá, é para ficar sentado na muleta eterna de que salvamos o Vasco da 777 e aí o Vasco descendo ladeira abaixo com esse time que não tem condições de competir. Sábado temos o Flamengo e terça-feira temos o União Rondonópolis. Eu sinceramente estou com medo dos dois, porque o Vasco hoje joga o pior futebol do Brasil. Mas é isso, desculpa ter me alongado, vou ficando por aqui. Mais uma tentativa frustrada de contratar um atacante, o Vasco não consegue contratar ninguém. Valeu!